Olá, minha gente. Então, vamos dar continuidade à explanação dos slides que eu postei hoje, certo? Nós paramos em umas regrinhas anteriores. É cansativo, mas vocês vão ter que ter paciência para a gente ver uma sequência de regras de concordância verbal. Aqui nós vamos analisar essas três expressões. É bom, é necessário e é proibido. O que é que diz com essas três expressões? Aqui explica. Essas expressões concordam obrigatoriamente com o substantivo a que se referem, quando for precedido de artigo. O que é que está dizendo? Se o nome ele vier precedido de um artigo, ou seja, acompanhado por um artigo, e relembrando que é o artigo, é aquela palavrinha que determina o substantivo, que define o substantivo, que acompanha o substantivo. Então, se esse substantivo ele vier acompanhado por um artigo, então o que é que vai acontecer com essas expressões? É bom, é necessário e é proibido. Ele vai variar, certo? Se vier acompanhado de artigo, então essas expressões vão vão ficarem de acordo com o substantivo. Agora, se essas expressões é bom, é necessário e é proibido vier sozinhas, sem nenhuma presença de artigo acompanhando o substantivo. Aliás, se o substantivo não vier com nenhum artigo acompanhando, então essas expressões elas se tornam invariáveis, ou seja, elas não mudam. Eu sei que a gente em muitas situações acha até estranho. Haverá algumas frases que a gente vai achar estranho, mas é a regra. E a regra é regra, a gente não pode mudar. Então, aqui nós vamos ver esse exemplo aqui. Por exemplo, primeiro exemplo. Vitamina C é bom para a saúde. A gente poderia até pensar, a gente até diz no dia a dia, vitamina C é boa, né? É boa para a saúde. Só que está errado essa forma, gramaticalmente, segundo a concordância nominal, de falar dessa forma. Por que é errado? Gramaticalmente, porque não há nesse exemplo nenhuma presença de o substantivo, né? O substantivo vitamina C, ele não vem precedido de nenhum artigo. Então, se não vem precedido por nenhum artigo, como vocês podem observarem, então a expressão ela torna-se invariável, ela permanece do mesmo jeito que é bom. Então, vitamina C é bom para a saúde. Agora, observem essa frase abaixo. É necessária, olha a expressão aqui em cima, é necessário. Já mudou. Aqui eu tenho é necessária. Aí você me pergunta, professora, por que foi que mudou? Ora, a regra está dizendo, vem acompanhado de um artigo. Se tem um artigo, a presença de um artigo, óbvio que a expressão irá modificar. Ao invés de ser é necessário, será é necessária muita paciência. Entenderam? Então, aqui o que é que se diz? Essas três expressões, é bom, é necessário e é proibido, se não vier acompanhado, como o exemplo dessa primeira frase, com nenhum, o substantivo não vier acompanhado com nenhum artigo, então elas são invariáveis, elas não vão mudarem. Agora, se você percebe e vê que o substantivo vem precedido, acompanhado por um artigo, aí sim, ela vai variar. Pode ficar é boa, é necessária, é proibida, entendeu? Vamos para outro exemplo. Aqui nós temos o exemplo de outros termos que usamos bastante. Quais são? Anexo, incluso, próprio e obrigado. Por serem adjetivos, então essas expressões, essas palavras, elas se classificam gramaticalmente como adjetivos, elas concordam com o substantivo, ou seja, com o nome a que está se referindo. Vamos analisar os exemplos. Vejam aqui, ó. Seguem anexos os acórdãos. Os documentos, então, ó, anexos. Tá concordando com o quê? Com esse termo. Aqui. Comer o que, pai? Aqui temos, no caso, os documentos estão inclusos no processo.
inclusos, está no plural concordando com documentos, que é o substantivo. Essa expressão ela é meio estranha, que a gente não faz muito uso dela. Obrigadas, disseram as moças, né? Obrigadas. Mas está concordando com quem aqui? Com moças. Elas próprias resolveram os exercícios. Próprias está relacionada a elas, certo? Então, repetindo, as palavras que são todos adjetivos, anexo, incluso, próprio e obrigado, são adjetivos e eles vão concordarem com os substantivos. Seguem anexos, né? Plural, documentos estão inclusos, documentos incluso, plural. Obrigadas, disseram as moças, feminino e plural. Então, obrigadas. Elas próprias resolveram os exercícios. Elas, né, próprias. Então, observe que há essa concordância. Agora, tem uma observação. A gente sabe que nessas regras, o que torna muitas vezes chato e complicado são as exceções que a gramática nos coloca. E aqui tem a primeira exceção. Quando se tem a expressão em anexo, tem que vir acompanhado, não é anexo só, é em anexo, então é invariável, não muda. Então, aqui vocês podem observar o exemplo, em anexo segue a procuração. Em anexo segue o despacho. Então, essa expressão em anexo, seja onde for utilizada, certo? Acompanhada. Em anexo, não é apenas anexo, em anexo. Então, ela é invariável. Independente da situação, do tempo que você está sendo empregado, ele é invariável. Não vai mudar. Vai continuar, certo? Não vai para plural, nem nada. Vai continuar. Em anexo, tá bom? Então, vamos ver aqui essa outra expressão. Qual é a próxima regra? Mesmo e bastante. Tanto pode ser essas duas expressões, mesmo e bastante, também é uma das que possui mais erro e que os concursos também, eles apresentam as cascas de banana, que nos elimina mais as pessoas nos concursos, são uma dessas regras. Então, no caso, mesmo e bastante. Ele tanto pode ser advérbio, né? Então, qual é a palavra advérbio? Advérbio é aquela palavra que pode indicar uma circunstância, um modo, né? Como pronome. Então, mesmo e bastante é o contexto. Então, haverá frase. A gente sabe que português é complicado nesse aspecto. Às vezes a gente tem uma frase, uma oração, onde uma palavra, ela tem, de acordo com o contexto, ela modifica o sentido dela. Então, mesmo e bastante possui dois significados. Ele pode estar em uma determinada situação valendo como um advérbio ou como um pronome. Então, o que é que a gente vai observar aqui? Quando for advérbio, vai permanecer invariável, ou seja, não vai mudar. E quando for pronome, ele vai concordar com a palavra a que se refere. E aqui nós vamos observar os exemplos que mostram essa variação e essa não variação. Então, aqui nós temos o exemplo. Os alunos mesmos, veja como variou, mesmos resolveram o problema. Ou seja, os alunos mesmos, essa expressão mesmos, que está valendo como pronome, é como se estivéssemos... Deixa eu botar aqui de novo. Então, veja só, mexi aqui e deu errado. Veja só, quando diz aqui essa expressão mesmo, os alunos mesmos resolveram o problema. Então, aqui é o quantitativo. Você está querendo dizer o seguinte, os alunos mesmos, então, entre eles mesmos, certo? O quantitativo foi que resolveram o problema. Então, veja que a expressão antes era mesmo, ela foi modificada. Por que ela foi modificada para o plural, concordando com o substantivo alunos? Porque tem a função de pronome.
certo? A intensidade, o pronome. Já aqui, que o pronome ele pode estar representando intensidade, quantidade, depende do contexto. Já esse outro exemplo, a gente pode observar. Os alunos resolveram mesmo, ó, veja que o mesmo aqui, ele está no singular. Por que ele não variou? Porque o sentido modificou. Não é de pronome, sim de advérbio. Então, quando diz assim, os alunos resolveram mesmo o problema, esse mesmo, é igual dizer assim, os alunos resolveram realmente o problema, certo? Então, ele tem a função de quê? De advérbio. Aqui,